Mas agora nós vamos falar de rejuvenescimento facial. E o que hoje as tecnologias, os cosméticos e principalmente os profissionais da área têm para nos dizer para esse rejuvenescimento facial acontecer de maneira satisfatória. Nós vamos receber aqui a doutora Adna Negrão, enfermeira, esteticista, e trouxe justamente esse rejuvenescimento facial como tema, porque é sempre atual, né? Todo mundo quer falar sobre isso e você é muito bem-vinda sempre. Muito obrigada, Rita, mais uma vez por estar aqui e compartilhar de um assunto que é tão importante, né? Hoje em dia, na verdade, todo mundo quer o rejuvenescimento, né? As modificações na estética hoje são muito positivas, mas o rejuvenescimento está vindo muito forte. E vamos pensar, o que é esse rejuvenescimento facial e a partir de que idade já precisamos começar a nos preocupar com ele? Sempre é importante a gente começar retardando o envelhecimento. Então, tudo que é feito anterior é o melhor. Então, com 20 anos, a gente já começa a criar algumas marcas de expressões, principalmente quando a gente faz essa carinha de bravo, né? Quem tem muita expressão facial, mímica facial, acaba trazendo uma expressão bem marcada, bem anterior, assim. Então, com 20 anos, a gente já tem que começar a tratar aí, trazendo, por exemplo, a toxina botulínica, que vem auxiliando bastante a gente com Mesmo aos 20 anos de idade? Aos 20 anos é o ideal, né? É a prevenção. A prevenção é o melhor, porque, assim, tratar o que já está ruim é mais difícil de recuperar do que quando a gente previne. Então, quando a gente vem trazendo essa prevenção com uma hidratação, uma boa hidratação, além dos tratamentos que a gente faz também de intervenção estética, ele te dá um melhor resultado a longo prazo. Então, eu acho que esse é o segredo, é o principal ponto que a gente tem que ter no rejuvenescimento. É começar bem antes. E é interessante porque um jovem de 20 anos só está preocupado com as marcas que ficaram da adolescência e não estão preocupados em fazer já essa prevenção para que a pele envelheça muito mais devagar do que normalmente vai acontecer. Mas um jovem de 20 anos não pensa, mas é legal a gente passar a informação. Exato. Hoje a gente percebe na clínica que pessoas na casa dos 35 anos já começam a ter essa atitude. Mas se tivessem começado anteriormente, na faixa dos 20, 25 anos, eles teriam uma condição de pele muito melhor, o que traz um rejuvenescimento bem a longo prazo, né? Mas a gente hoje também tem muitos tratamentos que eles conseguem recuperar muito rápido a pele. Então, a tecnologia nesse aspecto, nesse sentido, tem trazido pra gente muitos bons resultados de rejuvenescimento e de prevenção de envelhecimento também. A gente precisa tratar os dois pontos. E nós já falamos aqui da idade ideal para se começar essa prevenção, né? Já pensando nesse rejuvenescimento facial, mas o período do ano para se começar também tem, por exemplo, o verão. Agora nós estamos quase saindo da primavera, entrando no verão, e depois vem o outono, vem o inverno, ou seja, entre as estações frias, quentes ou médias, qual é o melhor período? Na verdade, não existe um melhor período, né? A gente consegue explorar dentro dos tratamentos, em cada período, algo melhor, porque a nossa pele, ela tem várias camadas, e cada tratamento, ela vai contemplar uma camada de pele diferente. Então, por exemplo, se eu quero tratar manchas, eu vou utilizar uma química, por exemplo, um peeling, por exemplo. Isso é legal a gente fazer no frio. Por quê? Porque você tem uma proteção melhor, você não tem tanta exposição solar, né? Então, a gente tem essa proteção maior. Mas, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, que é o que hoje em dia a gente tem utilizado muito e tem tido resultados maravilhosos, eles são injetados dentro da pele. Então, pouco importa o momento em que você vá fazer, desde que você faça, porque isso sim dá um excelente resultado. Mas não existe uma época ideal. É o tratamento que se vai fazer é que tem o período ideal. Perfeito. Exatamente isso. E a gente consegue explorar cada camada de pele, contemplar cada camada de pele de uma forma diferente. E aí a gente, associando tudo isso, a gente tem um melhor resultado a longo prazo.
que é o que pra gente vale mais a pena. Você falou no começo da nossa conversa sobre as expressões, né? Eu tenho mania de ficar aqui, então eu fico me policiando, eu vou passar meu creme, eu fico puxando aqui, porque se deixar isso aqui vai virar assim, ó, eu vou ficar com o senho bem franzido. Mas não é só aqui que incomoda as pessoas, não. Eu acho que aqui também, nas mulheres, eu acho que principalmente, que o pessoal chama de pé de galinha, né? Ou código de barra aqui no lábio. Eu acho que são os que mais incomodam, que as pessoas mais buscam tratamento. Na verdade, hoje a gente tem tido muita busca por rejuvenescimento. Inclusive, nós estamos com uma tela mostrando as partes que as pessoas mais buscam. Exato. Na verdade, esses tratamentos aí são as principais queixas. Na verdade, todas essas áreas a gente trata como prevenção. Então, porque a formação de ruga, ela se dá pela movimentação repetitiva no mesmo local. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, nesse caso, a gente trabalha com toxina botulínica, na maioria dos casos ali. Nessa cara de bravo, que nem você falou que você tem. A gente relaxa essa musculatura para que a gente não faça essa formação de ruga aqui. Porque é muito mais fácil a gente prevenir, relaxar, do que depois a gente ter que preencher essa região depois de ter uma marcação de ruga. Então a gente sempre vai trabalhar dessa forma, prevenindo. Essas regiões de fato são as principais queixas e é onde a gente mais trata, na verdade, mas a gente tem tratamentos muito mais avançados que contemplam toda a face e não somente esses pontos aí. Mas estas, de acordo com a foto, são os pontos que as pessoas mais reclamam? São de mais queixas, sim. São as de expressão, né? Que são as rugas mesmo, né? Como chama essa que eu falei aqui? Essa é a glabela. Glabela. Rugas de glabela. Exato. E a gente trata bastante essa região. Por exemplo, um ponto que as pessoas não dão muito valor, mas que uma vez que marcado rugas fica muito difícil de tratar, são o bunny lines, que a gente chama, que é essas ruguinhas que causam aqui no nariz também. Então, tudo isso a gente precisa tratar, prevenir. Porque uma vez que a ruga está formada, é muito mais difícil de tratar. A prevenção, ela é de fato o segredo, assim. E agora, voltando aos pés de galinha, só os cremes ajudam ou tem que... De forma alguma. Os cremes, eles atenuam, eles vão retardar um pouco essas marcações, mas elas com certeza virão, porque é pela movimentação repetida que ela vai causar essa marcação e não somente pela hidratação. O hidratante, ele traz somente a hidratação, mas ele não vai preencher, ele não vai paralisar essa musculatura. E aí a gente tem a intervenção, por exemplo, da toxina botulínica, que a gente tem o relaxamento dessa região muscular e aí a gente consegue reposicionar de forma que a pele não fique movimentando nesse local para que faça a formação de ruga. Agora, se nós vamos passar um hidratante, é claro que essa pele tem que estar preparada para receber esse hidratante. Sim. O que é ideal? Tem muitas pessoas, eu lavo o rosto com sabonete mesmo, eu lavo, tiro toda essa oleosidade, seco e passo o meu hidratante. E tem outras pessoas que têm uma infinidade de cremes para todas as horas do dia, para todos os tônicos, enfim, sabões especiais para limpeza da pele. O que é ideal antes de chegar no hidratante? Na verdade, o ideal é sempre você consultar um profissional, porque assim, hoje a gente tem uma exploração muito grande de pessoas que estão dando dicas do que é bom para sua pele. Mas essa sua pele não é igual à minha pele, então às vezes você faz uma indicação de, esse creme é maravilhoso. Ele é maravilhoso para você, porque ele tem uma indicação para sua pele, né? Então é importante primeiro você ter uma orientação profissional e não sair comprando qualquer creme ou qualquer sabonete. A indicação da amiga. Aquele shampoo infantil que todo mundo fala é excelente para a pele, ele não é indicado para a pele, ele é indicado para o cabelo infantil. Então até nisso a gente precisa ter esses cuidados. Mas pra gente, antes da gente chegar na hidratação, a gente precisa ter uma boa limpeza de pele com um sabonete adequado para sua pele, né? É importante tonificar a pele também. É importante a gente trazer essa hidratação, porque cada coisa vai tratar um ponto específico na pele, né? E aí a gente tem um melhor resultado. Você falou do tônico, eu nem sempre lembro de passar. Ele é passado, é a última coisa antes do hidratante? Exato.
porque ele vai trazer aquela última limpeza, aquela limpeza mais profunda, porque aí quando os seus poros eles vão estar abertos e prontos para receber o teu hidratante. Então quando você passa o seu hidratante, ele vai potencializar, porque ele vai penetrar numa camada melhor de pele. Nós falamos sobre as ruguinhas, né, que elas vão acontecer mesmo com o tempo, é quase, entre aspas, inevitável, vai precisar de um tratamento, de uma orientação. Mas a flacidez, ela vai acontecer naturalmente, não tem jeito. Sim. Essa papadinha, esse que como chama isso? Que a gente chama o bulldoguinho, mas a gente chama de jaw. Jaw. Então isso que desce aqui também... Tudo é tratado. Tudo é tratado. Né? Porque assim, a partir dos 30 anos, a gente a gente reduz a nossa produção de colágeno. E também a gente começa a perder a sustentação do nosso rosto, né? Então a gente perde coxinhas de gordura, a gente perde massa óssea, massa muscular, e tudo isso, o que faz? Ele vai derretendo o nosso rosto. É um efeito de derretimento mesmo. Por isso que as primeiras coisas que aparecem depois dos 30 anos é o bigode chinês e a olheira. Por quê? Porque ele começa a derreter. Quando a gente trata e estimula o colágeno, né, e dessa forma eu acho que um tratamento que eu gosto muito são os bioestimuladores de colágeno, que a gente faz uma injeção dentro da pele, colocando alguns ativos que vão ativar essa produção de colágeno e vão correr contra o tempo. Você está perdendo colágeno e ele está falando para você, vai produzir, vai produzir. Então ele ajuda a reposicionar a sua pele, trazendo um efeito de lifting também. Então esse lifting, ele vai atenuar essas rugas, ele vai evitar a formação de rugas, né? E aí a gente consegue um resultado incrível, assim, para as peles que já estão desvitalizadas e para as peles jovens também, que não querem ter essa marcação de ruga. Você falou sobre a consulta a um profissional, ou seja, se a indicação for de cirurgia, porque não dá mais, a pessoa foi buscar esse tratamento muito tarde, a flacidez já está muito acentuada, também existe tratamento. Mas a gente está falando aqui muito dessa prevenção, desse rejuvenescimento através dos estímulos, dos produtos, para que a pessoa realmente mantenha essa jovialidade, pelo menos externa, por mais tempo. Sim, não só o envelhecimento, mas também perdas de peso muito acentuadas também traz essa flacidez, né? Alguns casos, a maioria, na verdade, a gente consegue tratar fazendo a combinação de tratamentos. Alguns casos não tem como reverter, aí sim tem que passar por um processo cirúrgico. Mas a maioria dos casos a gente consegue reverter em consultório. O que faz a pele ficar mais ressecada, ficar mais envelhecida? Porque nós falamos aqui agora do período, né, os períodos do ano. Tem gente que fala assim, no inverno minha pele fica seca. Tem gente que fala, no verão eu não dou conta de passar porque minha pele seca. Claro, cada pessoa tem o seu tipo de pele, mas o que geralmente faz com que a pele fique mais seca e com essa aparência de envelhecida? Existem vários fatores que podem desencadear isso. Um fato principal é a hidratação. E aí, quando eu falo de hidratação, não é somente o hidratante que a gente passa no rosto, é a hidratação, exatamente, é beber água. Isso traz uma hidratação para a nossa pele que evita esse ressecamento, e esse ressecamento acaba exacerbando o processo de formação de rugas. Então, a ingesta de água, ela é primordial em toda a fase da vida, né? Desde criança a gente tem que ter esse hábito, tanto quanto o uso do protetor solar, que ele também traz uma proteção, ele traz também uma hidratação e ele também traz essa prevenção de formação de rugas através do sol, né? O sol, ele acaba trazendo esse ressecamento de pele também, além dele liberar radicais livres, que a gente tem, principalmente quem mora em São Paulo sofre bastante com isso. Então a gente tem que sempre proteger a nossa pele. Sempre que a gente desprotege ela, utilizando produtos errados também, acaba trazendo esse ressecamento, ou também por falta de cuidados, né? Utilizar cremes que não são indicados para você, ou a falta de ingesta hídrica, tudo isso pode desencadear um processo de desvitalização da pele. E essa pele ressecada, por exemplo, ela pode receber algum tipo de ácido, não? Ela não pode estar em processo
Se ela tiver com uma irritação, não. Se ela tiver aberta, a gente não consegue. Mas se ela tiver íntegra, uma pele íntegra, ela pode sim, desde que a pessoa tenha o comprometimento de trazer os cuidados para a pele, né? Então, a gente precisa cuidar do pós, né? Não é só dentro do consultório. E aí a gente até toma bastante cuidado com a forma que o cliente, que o paciente te responde ao tratamento, né? Se eu percebo que o paciente, por exemplo, não vai tratar a pele, eu não indico o tratamento para ele, porque eu sei que ele não vai cuidar em casa. E aí eu vou ter um processo, aí um efeito rebote depois. Fazendo um fechamento do nosso tema, pensando nesse rejuvenescimento facial, porque a primeira coisa que a gente vê, gente, quando a gente acorda de manhã, vai lá com aquela cara avassada, aquele olho morrendo de sono, a gente olha o quê? No espelho, a nossa face. E é claro, para nós mulheres, quando a gente vai sair, faz uma maquiagem, né? Ou nem que passe só um batom, a gente quer continuar nos sentindo bonitas, né? Lindas, e nós somos, cada qual com a sua beleza na sua idade. Mas fazendo um fechamento do tema, doutora, deixamos de falar algo importante que você considera como uma dica ou orientação para quem está em casa? Eu acho que assim, o que eu sempre vejo dentro do consultório e que eu acho que a grande sacada é o uso do protetor solar. Por mais bobo que se pareça, o protetor solar, ele retarda o envelhecimento, né? Então, desde a infância, a gente deve utilizar o protetor solar. Ele deve ser retocado durante o dia. A gente tem que ter essa atenção e eu acho que esse é uma forma de você retardar sem ter que investir depois em procedimentos mais caros, por exemplo. Um protetor solar acaba sendo acessível para a grande maioria da população e ela vai retardar o envelhecimento aí. E olha, principalmente nesse período que nós estamos, né? Exato. Muita gente está pensando aí, fazendo seus projetos de ir pra praia, de viajar, né? Juntar a semana entre Natal e Ano Novo. Ah, mas eu vou me esturricar no sol. Cuidado, cuidado, porque lá na frente você vai colher os frutos dessa decisão. Mas independente disso, todos os dias usar filtro solar ajuda bastante. Todos os dias em exposição solar e fora da exposição solar também. Hoje, com o home office, também deve ser utilizado, porque a luz branca, ela também traz tantos malefícios quanto a luz solar. Então, deve ser utilizado, inclusive à noite, o protetor solar. Doutora, muito obrigada por sua participação comigo hoje, obrigada por estar conosco, né, que nós já estamos com todo o Brasil. Desejo a você, a sua família, um Feliz Natal e até o próximo ano, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, com todos vocês, na verdade. Desejo mesmo e que seja um ano maravilhoso para todos nós. Ai, vai ser, com certeza. Vai ou não vai? Eu tenho certeza que vai, porque a gente já está com o coração esperando a graça de Deus para o próximo ano e essa é a esperança mesmo. A gente tem que renovar sempre, desistir jamais. Agradecemos aqui a Adna Negrão, que esteve conosco, justamente passando as informações sobre esse rejuvenescimento facial.